é o Descomplicando o Mundo do Trabalho, para a gente falar dos desafios profissionais, que é para quem quer crescer profissionalmente. Vocês querem crescer profissionalmente? Então dá uma curtida e convida aquela pessoa que não pode perder este bate-papo. Estamos aqui conferindo se está tudo certo para transmitir Facebook, Instagram e YouTube. Multitransmissão hoje. Daniela Almeida, André Luiz, sejam bem-vindos, gente. Essa é a nossa live número 5, né? Começamos segunda-feira, o Descomplicando o Mundo do Trabalho, exatamente porque neste período as pessoas estão pensando em como vai ser o ano profissional, como que com a pandemia, né, alguns trabalhos vão sendo modificados. Agora a gente tem umas informações de novas restrições vindo nos próximos dias, então veio no momento oportuno para a gente falar sobre o mundo do trabalho. A live de hoje, nosso tema é como a liderança de Jesus pode nos levar para o próximo nível profissional. Será que ele tem um modelo diferente das outras pessoas? Será que tem algo ali que podemos aprender com Jesus? Faz sentido pegar ele como referência sobre liderança, sobre trabalho? Para quem não me conhece, eu sou professora Mara Abigail e estou há 10 anos impulsionando pessoas para um próximo nível profissional. E vim para o digital para extrapolar as paredes da sala de aula. Então eu te ajudo a atingir o seu próximo nível profissional. E hoje nós viemos aqui no Descomplicando o Mundo do Trabalho para trazer um tema que ele é polêmico, mas ele vai envolver reflexão, vai envolver também prática. Então prepare suas anotações e vem comigo, porque o tema deste episódio é como a liderança de Jesus pode te levar para o seu próximo nível profissional. Estamos vivendo um tema em que todo mundo quer ser chefe, né? Muita gente preocupada em ser promovido ou garantir um trabalho que permita que a pessoa seja chefe. E a verdade é que nem todo chefe é líder e nem todo líder é chefe. Mas o chefe que também é líder, ele é mais eficiente, ele tem mais resultados, ele consegue envolver o time em um objetivo que é comum para todos. E com isso, nós temos diversos modelos de liderança, nós vamos falar sobre eles, mas a gente precisa desmistificar, separar as coisas. Liderança é aquela pessoa que envolve os demais de alguma forma em um objetivo, que seja um objetivo para ela, que seja um objetivo para o grupo, pelo objetivo pelo qual todos foram contratados. Este é o líder. E chefe é o cargo que se tem. Espera-se que os chefes também sejam líderes, mas isso não acontece necessariamente. Deveria, mas não acontece, porque a liderança envolve mais suas habilidades de relacionamento, suas habilidades interpessoal, você com as outras pessoas, né? E aí, no mundo em que estamos cada vez mais tendo níveis elevados de educação, né? Todo mundo quer ser promovido a chefe. As pessoas estão visualizando que o crescimento ele é só vertical, mas também existe o crescimento horizontal, que é aquele crescimento que você transita em cargos no mesmo nível que o seu, mas em atividades diferentes na organização. Mas o mais almejado é o crescimento vertical, que aumenta o nível, à medida que a pessoa vai crescendo, vai aumentando o seu nível na hierarquia da organização. Isso depende muito de objetivos de cada profissional. Existem alguns tipos de liderança. E como nós vamos falar aqui da liderança de Jesus, primeiro eu vou te falar dos tipos de liderança que existe para você entender a diferença da liderança exercida por Jesus Cristo e
o que há em comum e de diferente dos outros tipos, ok? Existe a liderança militar, também determinado, conhecido como autocrática. Esse termo militar é em referência ao surgimento mesmo entre os militares, que é um modelo em que o chefe, a autoridade, ela é imposta. Alguém determinou aquela autoridade e, sendo certo, sendo errado o que essa autoridade determina, os outros seguem por respeito à hierarquia. Aqui nós não vamos falar de certo ou errado, nós vamos falar de tipos, ok? Na liderança militar ou autocrática, existe uma frase muito comum, que é: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Esse tipo de liderança não se permite, não se tem a autonomia, a liberdade de dar opinião, de discutir decisões, de contribuir para a tomada de decisão. Entende-se que a autoridade tem competência suficiente para tomar decisões corretas e arca com os ônus e bônus. Então, por isso, a equipe segue essa orientação sem essa autonomia, sem essa livre aí, espontaneidade de poder contribuir. Ok? O tipo de liderança transacional já é um modelo em que quem é o gestor, né, o chefe, a autoridade, informa qual é a tarefa, esclarece para a equipe o que é esperado daquela tarefa e quais as expectativas que tem em relação àquilo. Então, também não há este fluxo aí de troca de informação. Também é determinado, mas orienta o como. O militar, ele determina. Preciso disso. O transacional, ele ainda instrui. Mas é ele quem determina o que será feito, como será feito. A equipe tem o papel de execução. Temos também o transformacional, também conhecido como motivacional. Alguns autores mudam estes nomes. De repente eu vou falar de um nome aqui, um tipo de liderança com um nome diferente até do que você conheça, porque existem alguns nomes diferentes para o mesmo modelo, ok? O transformacional vem de transformação, também conhecido como motivacional, já é um modelo que envolve influenciar, travei aqui agora. Motivar, influenciar a equipe para que ela faça de forma inspirada, faça da melhor forma o que precisa ser feito. Este aí é um modelo já visando que é um modelo mais recente, né? Que visa valorizar o potencial humano, vem da época da teoria dos recursos humanos, né? É uma era da administração aí mais recente que entendeu-se. Só voltando um pouquinho no contexto histórico, o primeiro foi o militar, numa percepção, uma visão de autoridade, execução, sem interferência, sem autonomia. E aos poucos, a ciência entrando dentro das indústrias, foram desenvolvendo pesquisas e chegou à conclusão que o fator humano era importante, a ponto de criar o que se chama de escola clássica da administração. Não vou entrar nesses detalhes não, mas só para você ter uma visão geral da onde eu estou falando para você, de onde eu tiro tudo isso. Aí criaram uma escola clássica, e das escolas da administração tem a escola, que é um marco aonde entrou o reconhecimento dentro da ciência do quanto o fator humano interferia no fator produtivo.
Então, veio com isso algumas mudanças em todos os aspectos da empresa, nos procedimentos, na forma do gestor lidar com a equipe, e aí vem essa transformacional, motivacional, entendendo que existem expectativas, necessidades, mudou-se aquela visão, né, do profissional, é uma coisa até o portão da empresa, o portão para fora ele é outra coisa, a empresa não quer saber o que ele faz do lado de fora. A empresa começou a preocupar, entendendo que o fator humano era o principal fator produtivo, porque nós temos o fator de matéria-prima, de máquinas e o fator humano. E existem empresas que não têm máquinas, existe empresa que não tem matéria-prima, mas ainda não existe, ainda em 2022, ainda não existe empresas que não tenham o fator humano. E aí reconheceram a presença aí deste fator tão influente no processo produtivo e começou a questão do desenvolvimento humano dentro das empresas. Então aí chegamos, liderança transformacional, motivacional. Temos também um modelo, aqui não está na sequência por surgimento, tá, gente? Fui colocando numa ordem para a gente poder seguir um tipo de raciocínio. Temos um modelo chamado laissez-faire, ou seja, sem intervenção, que é onde o papel do líder é dar total autonomia para que a equipe produza sem a sua presença, de forma que ele é um integrante, um suporte, caso a equipe precise, recorra até ele e ele ajude. Numa visão, tem uma frase muito comum para este modelo, que diz assim, que bom gestor é aquele que pode sair da empresa, ficar longe, o tempo que precisar e a empresa não para. Isso significa que ele preparou a equipe, ele deu todas as condições para que ela tivesse autonomia para resolver todos os problemas com ou sem a sua presença, chamado laissez-faire. Temos também um modelo de liderança democrática, em que o líder ele consulta a equipe, pensando numa visão de que cada um tem uma percepção diferente. Juntos podemos completar, formando 360 graus, né, de uma determinada situação. Então, o líder, ele consulta a equipe para obter informações, para tomar melhor decisão. E é muito comum o feedback em grupo. O feedback é um avaliando o outro para que todo mundo cresça junto. Essa é uma visão que as novas gerações gostam muito. Visão democrática. Nós, pelo nosso modelo educacional, somos incentivados a refletir, a opinar. Sentimos necessidade de ter a nossa opinião considerada. E sentimos até ofendidos, né, década de 70 para cá, sente-se até ofendido quando não se pergunta o que acha, simplesmente toma decisões. De forma que o modelo transacional e o modelo militar pode gerar até um conflito, porque estes dois modelos não prevêem o líder fazer consulta à equipe. E profissionais que têm necessidade de falar o que pensa, o que acha, né, pode criar a percepção que esse gestor transacional ou autocrático, ele não valoriza a equipe, ele é autossuficiente, ele é arrogante e ele é limitado. Pode até julgá-lo como, não pega opinião porque ele é inseguro. A verdade é que cada um de nós temos uma afinidade maior com o modelo de liderança. E quando nós somos contratados para trabalhar numa empresa, nós não imaginamos ou imaginamos fazendo um julgamento sem embasamento do que será o modelo de liderança. Quando você entrega o currículo numa empresa, você passa por um processo seletivo, ali não há tempo hábil para te dar todos os detalhes
da empresa e do ambiente. Da empresa que eu digo do serviço e do ambiente. Depois de contratado, que você vai observar qual é o modelo de liderança que é utilizado ali para conduzir o trabalho. E aí, muitas pessoas se baseiam no marketing que a empresa tem no mercado para entender o modelo de liderança ali. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. A empresa pode ter uma imagem muito moderna, descolada para o mercado, e dentro dela ter um modelo autocrático e transacional. E não tem problema, não tem, como eu comecei na live falando, não tem certo e não tem errado, são modelos de liderança, ok? E aí, os modelos de liderança, como eu falei que nós temos uma afinidade por um e menor afinidade por outro, assim como você, numa posição de líder, vai adotar um modelo de liderança, o seu gestor, ele tem um da preferência dele. E o gestor dele também tem um da preferência dele. O que eu quero dizer com isso? Cada setor tem um modelo de liderança e está tudo certo. Só caso a empresa queira determinar qual modelo de liderança ela vai adotar, e aí os líderes vão ter que adaptar, mas isso é uma coisa rara, porque a empresa não está muito focada em determinar modelos de liderança, ela está focada em gestores que dão resultado, né? Se o modelo militar dá mais resultado que o democrático, ela vai querer o que dá mais resultado. A questão é essa. Mas eu e você, profissionais do mundo do trabalho, nós tendemos a gostar de gestores que têm aquele modelo que mais me encanta. Dá para entender? Estão comigo? Faz sentido o que eu estou falando? E aí, nós, com uma visão profissional, precisamos separar o que é a minha afinidade por modelo de liderança, o que é a minha relação profissional com o meu gestor. Assim como ele vai ter pessoas que abraçam o modelo de gestão dele, vai ter pessoas que não abraçam. Assim como se você estivesse no lugar dele, também aconteceria isso. O mercado, ele vai ditando o que é tendência e muitos profissionais vão adaptando o seu modelo ao que o mercado vai dizendo que é tendência. A tendência hoje é que os líderes deem cada vez mais autonomia para a equipe, para que ele possa se ausentar ao trabalho, esteja continuando, sem a dependência dele. Ele ensine as pessoas a tomar decisões, mas esteja sempre ali para dar suporte. Essa é uma tendência. Existe hoje empresas que já nem determinam profissionais para o cargo de chefia, já estão reduzindo essa hierarquia ao máximo numa visão de círculos em que cada um pertence a uma equipe, essa equipe seja visualizada como círculos, cada um tem as suas responsabilidades, suas atribuições, o que precisa desenvolver, tem ali especificado quais são as suas metas e cada um responda por si. Aí já é um papo muito moderno, né? Nem todo mundo está pronto para isso. E aí tem um treinamento, uma equipe dentro do RH, uma célula de treinamento e desenvolvimento para garantir que as pessoas estejam cientes das necessidades e expectativas da empresa, estejam treinados para terem autonomia e tomar decisões no seu trabalho, porque aí neste caso já não tem nenhum líder para ser referência. Enfim, cada empresa determina como que vai funcionar a sua hierarquia. Diante de tudo isso que foi dito, né? Falamos de militar, autocrático, transacional, que o líder só transfere as tarefas e orienta como deve ser feito,
O transformacional, que também é motivacional para inspirar as pessoas a fazerem da melhor forma e fazerem com paixão. O laissez-faire, né, que é a autonomia total e o líder só fica ali de suporte. O democrático, em que o gestor consulta a equipe, formando ali especialistas e ele vai até a equipe para poder ter suporte e tomar melhores decisões. Chegamos então no modelo usado por Jesus. Qual modelo de liderança, escreve para mim que vocês acham, característica do modelo de liderança de Jesus? Jandira, seja bem-vinda, Cristiana, Felipe, Ângela. Coloque aí para mim características. Eu falei de modelos de liderança, falei da diferença de líder e chefe, falei características de cada modelo. E aí eu te pergunto, quais as características do modelo de liderança que Jesus Cristo utilizou enquanto aqui na Terra? Quem fala para mim? Deixa eu dar uma olhadinha como que estão as coisas lá no YouTube, enquanto vocês vão escrevendo aí. Quem diz aí? Características do modelo de liderança que Jesus utilizava. Jesus imponha. Façam isso. Ele era assim? Só me obedeça, faz o que eu estou mandando. Ele é assim? Alguém instituiu ele de forma clara? Ó, a partir de hoje vocês vão seguir Jesus. Foi assim? Alguém instituiu ele como autoridade? Aqui na Terra? Não. Ele determinava e só exigia que os outros executassem? Também não. Jesus delegava, falou, ó, você vai fazer isso dessa forma, isso dessa forma, isso dessa forma? Muito raramente. Quase nunca. Jesus buscava forma de inspirar as pessoas para fazerem o que precisava de ser feito e fazerem com paixão? Sim. Aí você encontra o ponto em comum. Liderança motivacional era assim. Era não, é, né? Porque ainda existe. É assim. Jesus dava autonomia para os líderes. Ângela do Rosário está falando que Jesus ensinava por exemplos. Exatamente. Ele não impunha, ele era exemplo. Ele dava autonomia para a equipe, para fazer da forma certa e estava ali só como suporte? Também. Ele dava as condições para que a equipe fizesse, no caso os discípulos, e aí se precisasse recorrer, ele estava sempre ali para dar apoio. Então aí entra de encontro com a laissez-faire, que é sem intervenção. Jesus pedia informações para a equipe para tomar algum tipo de decisão? Não. Ele sabia o que precisava de ser feito. A liderança de Jesus Cristo, ela pode muito nos ensinar a como chegar no próximo nível profissional. Sabe por quê? O nome dado a este tipo de liderança era servidora. Jesus disse que aquele que quiser ser o maior, que seja o que serve. Olha que interessante. O modelo de liderança dele, para crescer, tem que descer. Ele era o líder, mas ele lavou os pés. Ele era o líder, mas ele, na
preparou o alimento multiplicando pães e peixes para dar de comer para todo mundo. Quando se está numa festa, o líder é aquele que está nos holofotes, é aquele que está no centro, que está na frente, está conduzindo como a coisa está acontecendo. O modelo de Jesus não. O modelo de Jesus é servir. E esse servir, na percepção dele, se você for na Bíblia, você vai ver que era quase algo do DNA dele. Ele entendia isso em profundidade. Aquele que quer crescer, aquele que quer ser o maior entre vocês, seja o que sirva. Este modelo de liderança nos ensina que para conquistarmos, para crescermos, a gente precisa agir na base. E por incrível que pareça, é isso que está cada vez mais difícil. Meu pai dizia assim, na minha infância, parece que hoje as coisas estão mais difíceis, as pessoas estão mais estudadas e menos educadas. O que meu pai queria dizer com essa frase? Meu pai dizia assim na minha infância, porque quando você estuda muito, você está fazendo aquilo por almejar crescimento profissional. Só que você fica muito seletivo, você conversa só quem é do interesse, e a educação ensina o oposto. Independente de você conhecer ou não, você vai cumprimentar todo mundo, você vai tratar todo mundo da melhor forma possível. Então, a expressão dele queria dizer assim, aumentando o nível de conhecimento, não se mantém a base da educação, está se perdendo ela também. E o que Jesus está dizendo é, quer crescer? Mantenha a base é servir. Como que eu vou servir o outro se eu sou o chefe? Entendendo expectativas, necessidades. E a base disso é a empatia. Jesus ensinou a ter empatia? Ensinou. Jesus ensinou a analisar a expectativa e necessidade dos outros, então fazer o que é certo? Ensinou. Não é porque é chefe que vai, no modelo de Jesus, não é porque é chefe que também não vai lavar os pés, vai lavar os pés. A base permanece. De que forma hoje eu posso servir a equipe? Quando a gente fala deste processo de atingir o próximo nível profissional, as pessoas normalmente se envolvem tanto com o que a gente fala de network, né, que é andar com pessoas que buscam o mesmo objetivo, que acabam perdendo a base. Uma coisa é você andar com as pessoas que buscam o seu objetivo. E isso não tem nada a ver você abandonar a base do servir, de estar à disposição, genuinamente, de forma íntegra. Se eu estou aqui ativa profissionalmente, eu estou para servir. E muitos dos problemas que se vê no mundo do trabalho, a gente pega nessa base. Fui contratada para fazer tal coisa. Houve um imprevisto. Problema deles. Não tem a ver comigo. A falta de entendimento do servir. Tem pessoas que têm tanto prazer em servir que quando eles nem percebem, já fizeram coisas que não tem nada a ver com o próprio trabalho. Lembra o exemplo que eu contei há uns dias atrás da pessoa que queria crescer e até foi ajudando em outras atividades, esqueceu do próprio trabalho e foi demitida? Essa pessoa errou em esquecer do próprio trabalho, mas existia uma disposição de servir. Olha, eu estou aqui, o que vier. Ângela mandou um exemplo para mim, mandou para mim uma mensagem contando que se identificou, né, com o que a gente falou ontem. E aí eu vejo uma disposição que há em servir. Olha, se eu estou aqui na equipe, eu sou pau para toda obra. Servir.
Seja atuar na linha de frente, seja atuar nos bastidores, seja nos holofotes, né, no pódio, seja na limpeza, não desmerecendo os profissionais que atuam nisso, porque o trabalho deles, se não existisse, ai de nós. Disposição para servir. Outro ponto que a Ângela até falou aqui nas mensagens do exemplo, ele não impunha, ele fazia, porque o exemplo arrasta. Tem uma frase muito famosa que diz assim, que com o tempo a gente para de ouvir o que as pessoas dizem e começamos a observar o que as pessoas fazem. O que isso tem para nos ensinar? É também um ditado, né? Carroça vazia faz muito barulho. Quando a pessoa só fala e não tem consistência, é só barulho. Não tem resultado. Mas quando a pessoa faz, o resultado grita. Então, o modelo de liderança de Jesus é chamado de liderança servidora. Tem um livro, O Monge e o Executivo, e tem que é um livro assim, por mais de 10 anos esteve na lista dos mais vendidos do mundo. Maravilhoso esse livro. E tem uma continuação dele, De Volta ao Monge, e depois tem um outro que fala sobre a liderança servidora. É a história de um executivo muito estressado que a esposa dele mandou ele, e ele ficou muito bravo que ela mandou ele para um centro budista, gente, fugiu a palavra agora. E aí ele ficou muito bravo de ter que ficar lá, porque tinha os rituais, era muito cedo, muito silêncio, as pessoas faziam jejum de palavra e tal. E com o passar dos dias, o ambiente ali, ele começou a entrar num processo de reflexão e entender muita coisa da vida dele. E ele acabou, sim, virando monge, tá? E aí, este livro traz muito aprendizado, muita riqueza, assim, para quem trabalha no mundo corporativo, quem trabalha na indústria, quem trabalha em ambientes de muita tensão, hospitais, educação, porque a gente é levado pelas situações, a gente acaba sendo engolido, a gente adapta o nosso temperamento, nosso comportamento de acordo com o ambiente que a gente trabalha. E corremos o risco de deixar a base. A nossa base faz lembrar de uma frase dos antigos muito poderosa, que educação vem de berço. Ou seja, a nossa base vem dos nossos princípios e valores, aquilo que nós somos educados, aquilo que entendemos como certo. Corremos o risco de deixar ser levado de acordo com o ambiente em que você está. E, infelizmente, né, em economia, a definição de dinheiro é o recurso mais escasso do planeta. Por quê? Porque as pessoas são capazes de romper com sua base, seus princípios, valores, ética, moral, por causa do dinheiro. E quando se fala de mundo do trabalho, nós estamos falando de pessoas de todos os tipos no mesmo ambiente. E crescer todos querem, mas de forma íntegra, servindo, sendo exemplo, respeitando genuinamente seus princípios e valores, está ficando raro. Deixa eu te falar uma coisa. Não estava nem no tema, na minha lista aqui que eu preparei, o tema dessa live de hoje. Mas isso veio no meu coração de falar hoje. Não sei por qual motivo. Mas eu senti que eu precisava hoje alterar a ordem para falar sobre o modelo de liderança de Jesus. O que vale mais? O modelo
de imposição, de repente, né, talvez era até para alguém refletir sobre o modelo como tem conduzido, né, o próprio trabalho, né? O que vale mais? Fazer mais coisas, ser chefe, ou também fazer mais coisas, mas um modelo que seja íntegro para os seus princípios. O melhor estilo de liderança é aquele que vai tocar no seu caráter e contribuir com o ambiente. Eu comentei no início que algumas empresas podem até determinar o modelo de liderança que elas preferem. Por exemplo, as empresas de tecnologia já estão tratando as profissionais que são chefes e mantêm os modelos tradicionais. O que são os tradicionais? O militar, que é o autocrático, né, da imposição, e o transacional, que o chefe transfere, determina como, e não há essa interação. As empresas de tecnologia são muito preocupadas com o fator humano. Existem outros setores também, tá? Mas é porque normalmente essas tendências hoje, o que antes vinha da indústria automobilística, hoje está vindo das empresas de tecnologia. E aí eles já estão tratando este modelo. Então é possível sim, você estar no ambiente e o seu modelo ser diferente do que a organização espera. Então é preciso tratar isso de como que vai funcionar, né? Mas o melhor estilo é aquele que vai tocar no seu caráter e contribuir de forma positiva. Quando a pessoa ela é promovida a gestor, um dos principais problemas é achar que o modelo de liderança dela pode não dar certo, porque a insegurança é natural. Mas aí você foca naquilo que é o seu princípio, o seu valor, porque foi por isso que a empresa te promoveu. O estilo de liderança de Jesus, ele é um modelo que ele envolve as pessoas, ele convence pelo exemplo, ele é claro e transparente, não tem entrelinhas, então o número de conflitos ele é menor, né? Porque não tem disse que me disse, e foca na valorização do potencial humano, principalmente no caráter. Sabemos que empresas políticas, empresas familiares, o fator indicação, o fator costas quentes, como se diz, né? O tubarão, alguém que protege, ele pesa, mas o modelo de Jesus não é por isso, é por caráter. Recentemente saiu um estudo mostrando que diversas empresas nos Estados Unidos e na Europa estão eliminando como critérios de contratação a qualificação, a formação, o diploma. Isso mesmo. E até mesmo a experiência. Está mudando os critérios de contratação para caráter. Porque as empresas estão entendendo que experiência você pode ajudar a pessoa a adquirir. Qualificação você pode contribuir para que ela também alcance. Mas caráter, que é os seus princípios e valores, não. E o fator confiança está cada vez mais escasso. O modelo de liderança de Jesus, ele gera credibilidade porque ele é transparente e ele foca no caráter. Qual é o melhor momento para a gente refletir sobre qual é o modelo de liderança que nós naturalmente adotamos quando estamos no poder de tomada de decisão, quando estamos à frente de um projeto? O melhor momento para refletir isso é agora. Porque é nos detalhes que a gente vai se conhecendo, vai se percebendo, para ir adaptando. Estamos falando que o próximo nível
É um objetivo claro e definido. Primeiro você é. Primeiro ser para depois ter. Primeiro você é. Depois você vai conquistando. Então a sua liderança, o seu modelo de liderança, ele já começa a ser exercido agora. Então é agora que você precisa pensar sobre a forma como você conduz uma equipe para já moldando para um modelo mais acessível, de maior potencial, que no caso eu sugiro de Jesus, liderança servidora. Um jeito muito errado que as pessoas têm de estabelecer sua liderança é de cara achar que a autoridade ela é imposta e aquilo que é imposto ele não é bem recebido. Então o jeito errado de estabelecer um modelo de liderança é impondo. O jeito certo de se fazer isso é empatia, se colocar no lugar do outro, construir confiança, promover satisfação pessoal e a lealdade. Repetindo, empatia, confiança, satisfação pessoal e lealdade. Por onde que nós vamos começar? Valorizando pessoas. Um exemplo de como se faz isso? Jesus Cristo, o nosso maior exemplo. Por isso, modelo de liderança de Jesus Cristo, como que ele pode te ajudar a atingir o próximo nível profissional. Melhor tempo para se fazer isso? Agora, que a liderança de Jesus Cristo contribui para o seu próximo nível profissional, independente de qual empresa, de qual tamanho, qual tipo de negócio, quais os desafios. Essa era a minha reflexão com vocês. É agora que começa a lapidar o seu modelo de liderança. É antes de virar chefe, para que lá seja só sucesso. Este foi mais um episódio do nosso Descomplicando o Mundo do Trabalho. Vou abrir minha caixinha de perguntas. Gostaria que você desse sugestão de temas para a gente trazer aqui. Um bate-papo de 40 minutos por dia. Pode ser? Faz sentido? Te encontro no próximo. Até lá!